Oi, pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. Há muito tempo eu tenho esse projeto em mente de divulgar a palavra de Jesus, de falar um pouquinho mais. E nós fazemos o Evangelho no Lar já há algum tempo, e tem um livro que a gente tem estudado já, e já vimos umas 2 vezes esse livro inteiro, que é o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. E eu quero compartilhar com vocês, eram reuniões que Jesus fazia na casa de Simão Pedro, e ele foi o pioneiro, ele que inaugurou na casa do Simão Pedro, né, essas reuniões que podem ser chamadas de Evangelho no Lar. Então, eu vou ler para vocês aqui esse primeiro tema, eu estou aqui com a minha mãe, e depois a gente vai comentar o que nós entendemos da passagem, tá bom? O culto cristão no lar. Povoar o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que é o ceramista, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó, que é uma ferramenta cortante para desbastar a madeira, e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila? Sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então,
eu queria comentar, mãe, com você, após essa leitura, que eu achei bastante interessante, e vale a pena a gente conversar, né, sobre como a gente teve o entendimento dessa lição, né? Eu, por exemplo, mãe, eu pensei o seguinte, quando ele menciona que o berço, né, doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma, eu entendi que é na nossa casa que a gente vai ser, é o que a gente é em casa que é o que nós vamos ser no mundo, né? Então, por isso que é muito importante no nosso lar nós sermos também respeitosos, educados, usar sempre o por favor, o obrigada, com licença, elogiar o que está bom. Tudo que a gente vivencia no nosso lar é o que nós vamos ser fora. E eu acredito que quando ele fala isso, né, que o propósito da gente estar dentro do lar, que é o local que a gente pode se aperfeiçoar. Quando ele menciona aqui a questão do trigo, quando ele fala, eu entendi que o trigo é o evangelho no lar. O Pai nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Eu tive esse entendimento que o trigo é o evangelho no lar. Eu entendi isso, mãe. O que você gostaria de falar sobre essa passagem? Eu concordo com tudo, Heloísa. E eu penso também que o Evangelho é a boa nova, né? Boa nova são as boas notícias que Deus quer trazer para essa humanidade. E Jesus, então, foi o intermediário de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus queria passar para nós, e viveu essa mensagem, exemplificou e viveu até as últimas consequências. Então, aqui, Jesus exalta o valor da família, né, de nós termos, e principalmente agora que nós estamos passando por esse desafio tão grande, e que nós temos muitos amigos, muitas pessoas chegadas, mas na hora da dificuldade, do sofrimento, da doença, é a família que vem nos socorrer, nos apoiar, nos ajudar, de todas as maneiras, né? Então, agora, mais do que nunca, nós, estando juntos, estamos valorizando a família e aqueles que estão à nossa volta. E o que Deus quer de nós, né? Ele quer estender essa fraternidade que nós temos entre nós, na família, para o resto da humanidade. Como a última encíclica do Papa Francisco, nesse ano, na campanha da fraternidade, ele intitulou Fratelli Tutti, quer dizer, todos irmãos, todos devemos ser irmãos. Então, quando Deus ensinou, Jesus ensinou, né, a mensagem de Deus através do Pai Nosso, nós aprendemos que não devemos só reconhecer Deus como nosso Pai, mas também aceitar, né, e assim reconhecer como irmãos toda a humanidade. Muito, muito interessante, mãe. Então era isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, filha, a participação Imagina. no seu evangelho. Obrigada. Obrigada a você. E teremos mais aí, vamos continuar fazendo esses capítulos do livro e conto com vocês também, se vocês tiverem alguma outra percepção sobre essa passagem, quiserem acrescentar alguma coisa aqui, vamos refletir sobre o assunto, né? Vamos falar sobre isso, é muito legal a gente discutir, conversar sobre o que foi falado aqui. Tá bom? Muito obrigada. Boa Boa noite a todos. noite. Boa noite a todos. Deus nos abençoe a Amém. todos. Obrigada.